Amém? Há 3 domingos atrás, eu pude conversar um pouquinho com vocês sobre tornar a vida mais leve. E hoje a gente vai continuar seguindo um pouquinho naquela caminhada, uma outra mensagem, obviamente um outro entendimento, mas eu quero conversar com você sobre o tema Viva Mais Leve. Amém? Abre o seu coração, por favor, não deixa nada te atrapalhar, porque eu tenho certeza que é uma palavra de vida a partir desse texto aqui, para a sua vida, assim como para a minha vida. Observe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com muitas expressões que irão traduzir para nós o que deveriam ser as nossas prioridades e para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre o que eu estou dizendo agora, a gente precisa entender que há um tempo para todas as coisas. Você consegue compreender que há um tempo para tudo? Há um tempo para tudo. A Bíblia fala para a gente do tempo. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, nesse momento. Abra a sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 3. O livro de Eclesiastes está ali na frente, depois do livro dos Salmos, Provérbios, Salmos, Provérbios, e aí você chega em Eclesiastes. O livro dos Salmos está mais ou menos no meio da sua Bíblia, então mira mais ou menos no meio da Bíblia, abre ela, você vai chegar no livro dos Salmos, aí você vai para frente um pouquinho, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Quando nós olhamos para o texto, nós aprendemos sobre o tempo, e Eclesiastes então vai dizer para a gente a partir do versículo 1, observe, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter-se, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. E o último versículo que eu quero ler, o verso 8, diz, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Guarda essa expressão, tempo de viver em paz. Falando sobre os dias aqui na terra, os nossos dias aqui na terra, o salmista no Salmo 144, abra a sua Bíblia, Salmo 144, o verso de 1 a 4, vai nos dizer o seguinte, é uma constatação sobre os nossos dias, e ele também faz uma constatação sobre o tempo. Acabamos de ler em Eclesiastes, agora a gente volta um pouquinho aí, e vamos lá para o Salmo 144. Abra a sua Bíblia, a gente vai ler a partir do versículo 1, verso 1, vai nos dizer o seguinte, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Versículo 3. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que com ele te interesses? E o verso 4 então vai fazer a constatação da brevidade da vida. Verso 4 diz, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Amém? Assim são os nossos dias. As constatações que a palavra de Deus traz para nós nesta noite, é que existe o tempo. Nós precisamos entender então 2 coisas muito sérias. Primeiro é que o tempo passa e não volta mais,
Bem, você consegue entender isso? Então não adianta ficar lamentando pelo que não foi. Tá? Ah, meu Deus, ai, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Tem gente que fica muito preso ao passado e acaba que por conta disso, de ficar só olhando para o retrovisor aqui, ficar olhando para trás, não consegue viver aquilo de tão lindo e tão maravilhoso que Deus quer fazer à frente, a partir de hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer ao nosso coração é que o tempo passa e ele não volta mais. Mas uma segunda coisa importante que eu queria que você guardasse no seu coração é que a vida passa com o tempo e no final de tudo, o que vai contar é como nós temos vivido os nossos dias. O que eu quero dizer é o seguinte: eu vivi alguns anos longe da presença do Senhor, dos quais eu não tenho algumas boas lembranças. Eu tenho muitas boas lembranças, muitas, mesmo estando longe da presença do Senhor. Eu lembro do cuidado do meu pai para comigo, da minha mãe, como até hoje, né? Minha mãe, aquele cuidado de mãe, aquele amor de mãe, coisas maravilhosas. Mas tem coisa que, de verdade, eu vivi longe da presença do Senhor que eu não gosto de lembrar. Não é agradável. A gente não precisa ficar voltando ao nosso passado. Acho que a gente volta ao nosso passado para ver o que não deu certo e falar, ó, nisso aqui eu não posso escorregar mais, mas a partir de agora é vida nova, é vida diferente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que a Bíblia traz para a gente como certeza. Então, observe, a vida, ela passa e a gente vai concluindo que no final de tudo, o que vai valer a pena é como nós estamos vivendo os nossos dias. Nós acabamos de cantar agora há pouco uma canção que fala de que a sua presença me atraiu, a sua glória me atraiu, e um dia na tua glória vale mais do que 1000 longe da presença do Senhor. Eu não trocaria, irmãos, eu não trocaria de fato uma vida inteira de prazeres por um dia na presença do Senhor, na glória de Deus. Eu ficaria com um dia na glória de Deus. Do que toda a minha vida, tudo aquilo que eu já vivi até hoje. Se Deus olhasse para mim e falasse assim, filho, você tem mais 50 anos pela frente aí, de jornada, mas vai ser longe de mim. Deus nunca vai fazer isso, deixa eu dizer, deixar aqui bem claro. Mas vamos imaginar que isso acontecesse, se eu tivesse uma escolha para fazer. Ou então você vai viver um único dia, mas na minha presença. Ah, irmãos, eu não pensaria um segundo. Pai, é um dia na tua presença. Ah, quer que eu vá mais longe? 1 hora na presença dele. 1 hora na presença do Senhor. 1 hora. Sabe por quê? Porque 1 hora na presença de Deus, um único dia na presença de Deus, pode transformar todo um futuro. O meu futuro foi transformado porque um dia na glória do Senhor valeu muito mais do que os anos que haviam se passado. Assim foi na sua história. A gente não se orgulha, irmãos, das coisas que vivemos atrás. Eu não me orgulho, de verdade. Né? E como eu disse em algum momento aqui na ceia, como alguns também constataram, olhando para si mesmos, não sabe se estariam vivos se estivessem naquela vida. Né? Eu acho que eu estaria se eu estivesse longe do Senhor, minha vida seria uma vida louca. E Deus me poupou disso, me livrou disso. Ainda quando garoto, eu agradeço a Deus. E vou te dizer uma coisa, não foi por falta de oportunidades para fazer coisa errada. Elas pintavam na minha frente todo dia, Deusinha colocava a mão, tirava. Pessoas, influências, sim, o que eu conheci no que diz respeito a algumas coisas erradas foi tudo através da influência de pessoas. Por isso, o tempo todo a gente está aqui falando. Observe com quem você está andando. Inclusive na vida cristã, na vida com Deus. Você tem que saber com quem você está andando. Porque se você não andar com pessoas que vão te elevar, elas vão te puxar para baixo. Até nas questões da fé. Está dando para entender? Então é melhor estar na presença do Senhor. Bom, eu queria chamar uma atenção especial sua aqui. E a questão não tem a ver com a quantidade de dias que nós vamos viver. Não tem a ver. Tem a ver com aquilo que nós vamos viver na máxima plenitude na presença do Senhor. Você pode ter viver as maiores experiências a nível de
conhecer lugares, de estar em lugares, até de ter coisas. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com o que Deus quer fazer a partir da sua vida. Que bom se você puder ir para lugares, conhecer lugares e até ter coisas. Mas de verdade a nossa vida nessa terra não tem nada a ver com isso. Embora você tenha e eu também tenha, e graças a Deus pelo que Deus nos deu. Amém? A gente tem que ter coração grato, a gente tem que ter gratidão, a gente tem que expressar diante de Deus a nossa gratidão. Então, muito bem, a gente vai falar sobre dias mais leves com esse entendimento. Qual é o entendimento? De que a vida está passando e nós precisamos fazer boas escolhas. Você está entendendo? Amém? Então vem junto comigo. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, eu quero destacar aqui 3 coisas, são 3 lições para essa noite. A primeira delas, entenda a necessidade de ter tempo para algumas coisas em sua volta. Não se preocupe por não atender toda a demanda. A vida é uma loucura. Você consegue entender dessa forma ou não? Mas por que é uma loucura? Porque nós deixamos ser uma loucura. Porque nós permitimos ser uma loucura. Porque entra dia, sai dia, e a gente começa a fazer coisas, e daqui a pouco a gente está fazendo aquilo, a gente está fazendo aquilo outro, e daqui a pouco alguém vem e com uma expectativa a nosso respeito, e a gente fala, não, mas eu tenho que suprir, porque se eu não suprir, como é que vai ficar, como é que vai ser? E a gente acaba entrando num frenesi, num ativismo, tanto na nossa vida secular, agora diga-se de passagem, corremos o risco de viver isso na nossa vida religiosa, e eu tenho entendimento de que esse não é o propósito de Deus. Embora que algumas pessoas também estão muito distantes das coisas de Deus. Estão na igreja, mas não vivem a igreja. Isso é um problema muito sério. São opostos, né? Olha, eu não vou viver a loucura, mas também tem gente que não se envolve com nada, porque não quer nada. Não quer nada com Deus, não quer fazer diferença para o reino. Não sei se você está conseguindo me entender nessa noite. Bom, o livro de Provérbios, lá no capítulo 9, verso 10 a 12, vai dizer o seguinte para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Agora observe, se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, o que é que o texto está dizendo para a gente nessa noite? Quando pensamos na brevidade do dia, que nós não conseguimos controlar o tempo, e que é um tempo para todas as coisas, que nós precisamos entender e ficar bem definido no nosso coração, é que a sabedoria precisa estar presente para entendermos que existem muitas coisas em nossa volta, mas que a gente não precisa se envolver com tudo. Deu para entender? Não se assusta com o que eu estou dizendo, mas reflita sobre as suas ações como filho de Deus, como cidadão, como ser humano individual. Acho que quando a gente consegue compreender que nós não fomos chamados para fazer tudo, a gente já está num lucro muito elevado na presença do Senhor. Amém? Irmãos, eu não fui chamado para fazer tudo. Eu não fui chamado. Eu lembro de um momento na minha vida que era, meu Deus, era uma loucura. Eu lembro no meu primeiro ministério, depois de consagrado pastor, eu assumi um trabalho, era uma missão ainda, uma pequena congregação. Éramos em 18 pessoas, contando comigo e com a Helenice. E, gente, era tanta coisa para fazer. Aconselhamento, dirigir culto, tocar no momento da adoração, do louvor, depois as visitações, tudo que vocês possam imaginar, eu tinha que fazer sozinho. Limpeza da igreja, tudo que vocês possam imaginar. Até que o Espírito Santo vai trabalhando, vai trazendo pessoas, vai convencendo pessoas da importância delas para o reino e vai trazendo pessoas certas para fazerem as coisas. Por isso que você não tem todos os dons, eu também não tenho todos os dons, e graças a Deus por isso. Nós muitas vezes fazemos coisas pelas necessidades. Ainda hoje, aqui na nossa igreja, existem coisas que eu faço pela necessidade.
não é porque é o meu chamado para fazer aquilo e nem porque eu gosto de fazer. Mas são coisas que eu preciso fazer nesse momento. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, bem diferente de como era lá nos dias dos humildes começos, Deus ele foi se encarregando de trazer pessoas. Então, há uma singularidade naquilo que você faz. Por isso, você precisa ser zeloso naquilo que você foi chamado por Deus para fazer. Porque observe, se você fizer isso, aquilo, isso, mais isso, e mais aquilo, mais aquilo e mais aquilo, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir fazer em plenitude todas as coisas? Vamos imaginar que Deus te chamou para fazer 2 coisas e você está fazendo 10. De verdade, responde no fundo do seu coração. Você acha que você vai conseguir dar conta de fazer muito bem as 10 coisas? É óbvio que não, irmãos. Então, compreenda, entenda a necessidade de ter tempo para algumas coisas em sua volta e não se preocupe por não atender a demanda em sua volta. Tem dia que passa a semana a gente fala assim, não deu para fazer aquilo. E de verdade, antes eu ficava assim, me martirizando, me sentindo mal, ficava assim, preocupado, ficava triste, me cobrando. Hoje, irmãos, depois de alguns anos para cá, na verdade, depois da existência da Bitel, embora que com tantas coisas para a gente fazer, muito diferente, muito diferente. Hoje, o que eu aprendi é que eu preciso viver um dia de cada vez, e você precisa aprender isso, viver um dia de cada vez. Sabe por quê? Porque é um tempo para todas as coisas. Você não consegue fazer tudo, guarda isso aí no seu coração. Tá bom? Quero dar 7 conselhos bem objetivos aqui, nessa noite, coisas das quais você deveria priorizar o seu tempo. Se eu posso te dar conselhos neste sentido. Primeiro, tenha tempo para Deus. Tudo começa com Deus. Se você não tiver tempo para Deus, você não vai conseguir fazer mais nada. Mais nada. Eu não sei como você começa o seu dia, mas eu gosto de começar apresentando diante de Deus aquilo que eu vou viver, aquilo que eu vou provar, aquilo que eu vou experimentar. Eu gosto de colocar diante de Deus o meu dia, porque eu não sei o que o dia vai trazer diante de mim. Eu não sei quais são as surpresas, eu não sei quais são as coisas boas, eu não sei quais são as coisas difíceis que eu vou enfrentar. Como eu sei que o Deus a que eu sirvo e que você serve é conhecedor de todas as coisas, então eu apresento o meu dia e digo, Senhor, guia os meus passos. Por quê? Porque eu quero cumprir aquilo que está no teu coração para que eu cumpra neste dia. É mais ou menos assim. Não se atropela. Amém? Não se atropela. Respira fundo. Não deu para fazer hoje, vai dar para fazer amanhã. Respira fundo, tenha calma, tenha paciência. Segunda coisa, tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para a sua família. Nós, como igreja, valorizamos tanto a família, falamos tanto disso aqui, mas de verdade, em linhas gerais e de forma prática, você tem valorizado, tem dado tempo para a sua família, para os seus filhos. Irmão, irmã querida, eu quero repetir algo que a gente fala sempre aqui, e que para mim é importante dizer hoje. Nós precisamos instruir os nossos filhos no caminho que eles devem seguir. Para que um dia lá na frente a gente olhe para trás e fale assim, olha, cumpri pela misericórdia de Deus a minha missão. Todas as mães aqui presentes, olhem para mim, por favor. Se você, diante dessa missão tão especial que Deus lhe deu de ser aquela que gera uma criança, que gerou um filho, uma filha, se você puder dedicar a sua vida na criação do seu filho, minha irmã, você vai estar fazendo muita coisa agradável aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque não adianta nada a gente correr atrás de tantas outras coisas e negligenciarmos os nossos filhos. Por que eu dei uma palavra mais específica para as mulheres? Porque geralmente são as mães que criam os filhos, embora que o mundo hoje está com a cabeça tão zoada, tão bagunçada. É muito normal, hoje eu estava conversando acho que com um irmão essa semana ainda, a gente estava conversando, o negócio está tão bagunçado que é mais ou menos assim. Hoje, parece que é a maior normalidade do mundo, o homem ficar em casa e a mulher correr atrás. Misericórdia. Misericórdia, os papéis eles estão se invertendo, a coisa está zoada, desculpa. A gente vê isso. E como igreja, como é que a gente vai lidar com essa situação?
É diferente, irmãos. O homem é o provedor, é aquele que vai correr atrás. Lógico, se não tem filho, se os dois têm que ir para a luta, vamos lá. Se de repente, mesmo com filhos, tem que trabalhar, tudo bem, mas olha, de verdade, compreenda que o mundo está fazendo, o que o mundo está vivendo, não é o parâmetro para nós. Então, tenha tempo para a sua família, tenha tempo para você, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual. Não espere as coisas se dificultarem para você começar a dar devida atenção às necessidades que você tem. Vou voltar aqui à questão física, à questão espiritual. Você precisa ser zeloso com os cuidados com o seu corpo. A gente está aqui numa pegada de incentivo nesse sentido, nesse ano do amadurecimento, porque o Ministério de Esportes está aí dedicado para fazer o funcional e a caminhada lá na Olha uma vez por semana. É por isso. E graças a Deus que a partir disso muitas outras pessoas foram se despertando para fazer esportes, alguns outros estão na academia, outros estão fazendo outros esportes. Outro dia, eu conversando, 2 ou 3 pessoas aqui da nossa comunhão estão fazendo pilates, o outro está fazendo ginástica, outro está fazendo ginástica, hidroginástica. Que bacana, graças a Deus por isso. Mas você precisa ter tempo para cuidar da sua saúde física, espiritual. 4º lugar, tenha tempo para liderar. Pastor, precisa ter tempo para liderar. Caso você tenha sido chamado para ser líder, você precisa entender quais são as suas prioridades como líder. Deu para entender? Há coisas que são colocadas nas nossas mãos como líderes, que só a gente pode fazer, só a gente vai fazer. Uma 6ª dica, aqui um 6º conselho, tenha tempo para sorrir com as coisas bobas da vida. Sabe? Sorria com as coisas bobas da vida. Você precisa se distrair um pouco, sabe? Sair de cena um pouco, de vez em quando é importante. Se distrair um pouco, respirar um novo ar. De repente, fazer uma viagem mesmo que curta. Pastor, a situação está difícil. Vai para a beira da praia, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa, mas tenha tempo para as coisas bobas da vida. Às vezes, sentar, jogar conversa fora. Não, mas não tem tempo para jogar conversa fora. Então, vai orar, sei lá, vai falar de Deus, vai fazer o que você quiser, mas faz alguma coisa para descontrair. Tenha tempo para refletir e abalizar o seu coração. Nosso coração é enganoso, a gente já sabe. A Bíblia o tempo todo fala disso, e a gente tem que ter tempo para refletir sobre as nossas ações. Pastor, por que tudo isso? Porque assim a gente consegue ver dias mais leves. Se a gente entender bem essa questão do tempo e valorizar o tempo que dedicamos para Deus, que dedicamos para a nossa família, o tempo para a nossa saúde física, espiritual, para a nossa liderança, né, para dedicar para aquilo que nós lideramos no seio da igreja. Quando nós temos tempo para sorrir das coisas bobas, nós temos tempo para refletir e verbalizar, né? E verbalizar diante de Deus, ao mesmo tempo, abalizar as nossas ações, a gente ganha muito, mas também tem tempo para descansar. Deixa eu te falar uma coisa, se você está envolvido aí num frenesi de trabalho, que bom, trabalho é bom, graças a Deus, é bom trabalhar, é importante trabalhar, até porque se você não trabalhar, o dinheiro não vai cair na sua conta lá no final do mês, não adianta, essa é verdade, sim ou não, irmãos? A não ser que alguém aí tenha sido abençoado de alguma outra forma e está aí com as coisas mais tranquilas, se você é um desses, agradeça a Deus, e tem muitos irmãos que cumpriram a sua missão numa jornada longa de trabalho e hoje curtem a sua aposentadoria, graças a Deus pelos nossos aposentados aqui, que são bênção na nossa vida. Mas tenha tempo para descansar. Quero te falar uma coisa muito séria aqui nessa noite. Não descansar é pecado. Sabia? Não descansar é pecado. Se você é daquele tipo de gente que está ligado de segunda a segunda e não para nada e por nada, você está errado. Deus não pode não te abençoar. Tem que ter um dia, pelo menos, um shabat. Você tem que ter um shabat. A gente às vezes, como cristãos evangélicos, né, às vezes a gente critica os adventistas.
A gente fala assim, esse pessoal guarda o sábado, não sei o quê, tá. Alguns, né? A gente não critica, que a gente só tem um entendimento diferente, só isso. Tá? Mas o pessoal é ponta firme e guarda o sábado, guarda o dia de descanso. E nós, dedicamos o domingo para o Senhor, né? Graças a Deus, a gente tem aí os nossos compromissos, nós que servimos na casa do Senhor, mas a gente não tira para descansar, é uma loucura às vezes, é uma correria só. Se você é abençoado com 2 dias de descanso, irmão, pelo menos um dia você tem que parar geral, você precisa parar. E eu vou te falar uma coisa nessa noite, ou você para ou Deus te para. Deu para entender? Ou você para ou Deus te para. Se você não conseguir entender a importância de que precisa dar uma parada e desligar de tudo, Deus vai te parar, de um jeito ou de outro. E eu vou te aconselhar uma coisa aqui nessa noite. É melhor ouvir o conselho do pastor do que ser tratado por Deus lá, ele botar a gente no aperto lá, porque nós negligenciamos o nosso descanso. Nós precisamos cuidar, sermos zelosos com o nosso descanso. Eu falei dessa questão da saúde, tudo é uma questão de necessidade. Eu, entendendo a necessidade de melhorar a minha saúde, falei, Lê, vamos para cima, agora é uma questão de postura diferenciada. Eu falei, até agora eu estou aí fazendo caminhadinha 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Faz tempo que eu faço isso. Muito tempo, irmãos, sei lá, desde, sei lá de quando, 3, 4, 5 anos atrás. Caminhada. Vai na caminhada, não está tendo resultado, então vamos apertar, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos junto. Tá? Graças a Deus. Hoje o propósito é pelo menos 4 vezes na semana. Mas a gente tem que ter foco. Se você não fizer por você, não adianta você achar que eu vou chegar lá na sua casa, bater na porta da sua casa, irmão, bora lá, vamos junto comigo? Não dá, irmão. Não dá. Né? Deu para entender? Disposição pessoal, entendimento pessoal. É a necessidade que vai ser gerada se você não tomar cuidado, e aí o problema é que quando alguns abrem os olhos, aí a coisa já está dificultosa e pode ser tarde. Então, não negligencie a sua vida, a sua saúde, o seu descanso também, em nome de Jesus. Pastor, por que isso? Para que a vida seja mais leve. Mas você está falando de coisas que a gente precisa fazer, sim, mas entenda que é um tempo para tudo. E você precisa compreender e administrar o tempo, mas não é fácil, porque a minha semana é uma loucura, porque quando eu pego o celular, já tem lá 200 mensagens. Irmãos, de verdade, sabe o que eu fiz agora nas minhas férias, esses dias? Eu deixei no piloto automático o negócio, eu nem pegava o celular na mão, de verdade, porque se fosse alguma coisa urgente, alguma coisa muito séria, ou o Elcio ou o irmão Maurício fariam um contato comigo. Tinha lá, depois eu peguei o celular um dia lá, tinha lá 100 mensagens. Aí respondi, na hora certa. Você concorda comigo? Se eu fosse ficar ali, eu não ia parar para dar uma refletida na minha vida pessoal, e eu não conseguiria ter descanso. Compreende isso? Eu não estou dizendo que diante de uma urgência, uma emergência, a gente não pararia tudo e não correria, como eu já fiz algumas vezes na minha vida, mas a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas, há tempo para parar também. De noite, bota esse celular para carregar longe de você, lá no banheiro, num canto lá, porque senão fica acendendo aquela luzinha, você fica acordando toda hora, nossa, o que será agora? Aí você vai ver a bobeira, né? O negócio, o irmão postou uma figurinha lá para você. Aí você fala, miserável, essa é a hora, irmão. 5 horas da manhã, mensagem lá do acima da média, o pastor colocando, me acordou, miserável do pastor, misericórdia. Tem dia que é 5, tem dia que é 6, tem dia que é 8, né? Com leveza, mas você recebe. Se te incomoda, bota lá no silencioso negócio, está tudo resolvido, mas não deixa de ser abençoado não, tá bom? Ai, meu Deus, mas nem nas férias o cara não aquieta, né? Tem dia que eu falo, Lenice, faz favor para mim, só posta lá, por favor, ela, né, postava, que eu sei que eu seria tentado se eu pegasse o celular e começasse a fuçar nele, né, gente? Então, vamos lá, segunda coisa, a correria pode nos levar a um sentimento de fracasso e derrota.
Longe da gente a correria, em nome de Jesus. Isso, amém, está muito assim. Eu me senti muito inspirado agora, né, a continuar pregando essa palavra. Eu vou repetir, a correria pode nos levar a um sentimento de fracasso e derrota. Que Deus nos livre da correria. Amém? Vai ter dia que a coisa vai apertar, a gente vai ter que ir para cima, mas no dia a dia, cuidado com esse negócio, nossa, você acaba infartando, irmão. Nossa, pastor do céu. Mas, veja bem, um dia é estressante, o outro dia é alucinante, o outro dia é uma adrenalina total, o outro é uma descarga de sentimentos, de emoções que só Deus para ter misericórdia. Quem que aguenta? Moço do céu, misericórdia. Pensa no negócio, daqui a pouco você não vai aguentar. O que eu queria dizer para você? Priorize as coisas mais importantes da sua vida, que são quais? As excelentes. Diga, excelentes. Entre o bom e o excelente, você precisa ficar com o quê? Todo mundo entende isso? Então tá bom. O bom e o excelente. Vamos pensar. O bom pode ser trivial. Já o excelente é o extraordinário. O bom pode ser legal. Já o excelente é extremamente agradável. O bom pode ser até gostoso. Já o excelente é o que traz plenitude. O bom pode ser legível. Já o excelente é supra importante. É muito mais do que importante. É o que de fato você deve concentrar suas atenções. O bom pode ser até interessante, mas o excelente é necessário. Vamos elucidar um pouquinho essa questão do bom e do excelente com a palavra de Deus, para a gente poder compreender um pouco mais essa questão, que é com que você tem que ficar, com excelente. Salmo 84, 10 diz, melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Mesmo que lá haja fartura, mesmo que lá tenha muitas coisas boas, é melhor, irmãos, nós ficarmos na simplicidade do dia a dia, do que estarmos no meio de situações que vão gerar dor de cabeça para nós. Mas eu queria frisar o início do versículo aqui, o Salmo 84, 10 diz, melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Amém? Isso aqui é excelente. Isso é excelente. Um dia na presença do Senhor é muito melhor. Vale mais do que mil outros longe. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. O que é excelente aqui? Ser paciente ou ser guerreiro? O texto já está falando. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Interessante a expressão. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Aqui, no caso, o texto está falando dessa questão do ímpeto que a gente tem de querer agarrar, de querer conquistar, de querer, sabe, ir para cima. E observa, tem gente que quanto mais vai para cima, mais tem, mais ele quer. Só que nesse afã de querer mais, de buscar mais, de lançar a rede mais para aquele lado, depois para esse lado, e de aumentar o tamanho da rede, porque afinal de contas eu quero arrastar mais para mim, a gente vai se esquecendo daquelas coisas que eu acabei de dizer, da nossa família, de ter tempo para a gente. Eu fui pastor, irmãos, que eu chegava às 7 horas da manhã na igreja, eu sempre dei tempo integral na igreja, nas igrejas que eu servi. Desde o dia em que eu fui para o seminário e servi como missionário, dava tempo integral. Desde lá até os dias de hoje, graças a Deus. Mas olha, tinha dia que eu chegava às vezes 7 horas da manhã na igreja, almoçava na igreja, tomava café da tarde na igreja, e ia para casa às vezes 11 horas da noite, meia-noite, e cheguei em casa já 1 hora da manhã. Não foi uma nem 10 vezes, eu perdi as contas. Até o dia em que, pela minha negligência, eu comecei a entender que eu estava deixando de lado aquele papel do sacerdócio dentro da casa de priorizar a vida da minha esposa e da minha filha.
Aí Deus, ele chama a gente para uma conversa, aí você tem que escutar o que Deus quer falar, e abaixar a cabecinha e dizer, amém, Senhor, muito obrigado por me alertar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Aí você muda a postura. Se eu atendia 4, 5 pessoas por dia, às vezes tinha noite que era 3 pessoas que eu dava atendimento, eu falava, não, agora a gente vai fazer diferente. Você pode vir durante o dia, estamos juntos, se você não pode, vamos combinar um dia para eu estar na sua casa, eu vou visitar, mas é um dia da semana, 2 dias da semana, eu não posso fazer isso todos os dias. Você está entendendo? Agora aplica isso para a sua vida pessoal. Aplica para a sua vida pessoal, a sua correria. De repente você trabalha fora, tem prazos, tem datas, é uma correria aqui, é um prazo ali, é um cliente aqui, é outro chamando ali. Daqui a pouco, se você tem funcionário, é um funcionário aqui, outro que está dor de cabeça. Eu sei que tem todas essas... Cada situação é uma dinâmica diferente. Mas você não pode se esquecer de que você é limitado. E que se você não tomar cuidado, você vai acabar perdendo muito nessa vida. Os seus dias não serão leves. A propósito, muitos de nós que estamos aqui nessa noite, não temos dias mais leves, porque nós escolhemos não ter dias mais leves. Escolha. Qual é a sua escolha nessa noite? Agora, gente, deixa eu abrir um parêntese muito importante aqui agora. Eu sei que há muitos de vocês que servem tanto aqui na casa do Senhor, e graças a Deus, e junto de mim. Nós servimos ao Senhor, tantas pessoas, que líderes de células, líderes em treinamento, e tantos outros nos ministérios, o pessoal da adoração, da sonoplastia, da imagem, da projeção, do estacionamento, do kids e tanto mais, graças a Deus. Mas observe, tem que ser tudo na medida, senão você vai fazer o quê? Você vai ser um ativista religioso, e Deus não quer que você seja um ativista, Deus quer que você seja um servo. Deus te chamou para ser líder de célula, glória a Deus, lidere uma célula. Você pode se envolver com mais 1 ou 2 ministérios, ótimo, beleza, mas irmão, de verdade, pensa em capacitar, em preparar pessoas, porque é importante que isso aconteça. 2 conselhos: não deixe que a correria te domine. Domine a correria você, antes que ela te domine. 2º conselho: não caia na besteira de querer controlar o tempo. Ele não pertence a você. O tempo não pertence a nós, irmãos. O tempo, na verdade, ele era contado no passado através de dias, depois através de anos, depois inventaram-se os meses, e depois então pensaram nos períodos do dia, né? Naqueles períodos, nas vigílias do dia, primeira vigília, segunda, terceira, quarta vigília do dia. Na época de Jesus, eles contavam o tempo mais ou menos dessa forma. Os períodos do dia, o primeiro período da manhã, o segundo período da manhã, o primeiro período da tarde, da 1 até as 3, depois das 3 às 6 horas, quando o dia estava finando, depois à noite, depois à madrugada. Assim eram contados os dias. Aí o homem inventa um dispositivo chamado relógio, a gente começa agora a contar horas, minutos, segundos. E olha, que hora que já é? Já são 8 para as 9 da noite. Hoje a gente começou a nossa classe, fiquei tão feliz hoje, gente. Deixa eu repartir com vocês aqui. A gente tem o CTM1 e o CTM2, classe de preparação para o batismo e classe de integração, para quem está chegando de outras igrejas. As 2 classes foram as maiores, graças a Deus. Benção, hein? 20 e poucas pessoas lá para o batismo, 21, e 20 e poucas pessoas aqui para se tornarem membros da igreja. Muitos dos irmãos estão aqui nessa noite. Que bênção, que alegria. Quando a gente viu, o tempo já tinha passado. Até o irmão Maurício, pai do Marquinhos, pastor, mas já passou? Eu falei, passou, irmão, olha que rápido, né? E outro irmão também, depois, nossa, mas é muito rápido, foi muito rápido. É rápido, os dias estão assim, eles estão se abreviando. Vamos lá, gente. Por último, a última lição que eu quero que você guarde no seu coração, para viver dias mais leves. Desfrute cada etapa da sua vida de maneira correta. São tantas etapas, mas viva cada uma por sua vez. Tá bom? Quem aqui é avô? Quem aí se tornou avô recentemente? Olha lá o Márcio, a Eli.
curtam esse momento de ser avô. Graças a Deus. Que alegria. Só não estraguem os seus netos, né? Só não faz coisa que não é para você fazer. Senão vai ter BO lá com o seu filho, com a nora, com o genro, enfim. Toma cuidado, né? Não estraga o neto, por favor, não faz isso. Mas desfrute desse momento na sua vida. Pastor, eu sou recém-casado. Tem gente que vai casar daqui uns dias, né? Oh, glória! Bênção, né? Para desfrutar o momento do casamento, né? É para desfrutar o momento anterior do noivado, né? As expectativas e tal. E no casamento, desfrutar do casamento. É tempo da celebração da vida. Que gostoso, vai deixar o pai, a mãe, vai se unir à sua esposa, vão se tornar uma só carne, bênção. Desfruta, mas é para desfrutar mesmo, com muita alegria. Né? Depois de um tempo de preparo, de busca, de esforço, agora chegou a hora da bênção, da alegria. Desfrute. Tiago vai falar para a gente o seguinte, lá no capítulo... vamos lá, Tiago, acredito que... Obrigado, irmão, vocês são demais. Tiago 4, não sei porque eu coloquei 7. 7 não tem, Tiago, misericórdia. Ei, pastor, vamos lá. Por isso que eu fiquei quietinho, eu ia abrir a Bíblia para a gente ir lá. Capítulo 4, versículo 13 e 17. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida. Voltando à questão da brevidade da vida e daquilo que nós não podemos controlar, os nossos dias. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, Tiago aqui dá uma apertada nos irmãos lá, né? Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Ou seja, eu vou fazer, eu vou enfiar o peito, vai acontecer, vai ser do jeito que eu estou falando, porque eu sou o cara, porque... Ai, meu irmão, misericórdia, não cai nessa. Isso é maligno. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Aí eu tenho uma teoria, essa questão de fazer o bem, que é a teoria do papelzinho de bala. Você com certeza já andou por aqui em algum momento e viu algum papel jogado pelo chão. Eu, particularmente, eu não consigo ver um papel de bala jogado no chão, por exemplo, se está no templo. Aqui a gente não tem isso, mas eu estou só citando exemplo. Mas é um papel, um envelope que o vento soprou. Passar de largo e deixar ali, eu não consigo fazer isso. Se eu posso abaixar para pegar o papel de bala e jogar no lixo, eu vou estar colaborando. Se eu posso pegar o envelope que o vento soprou, estava ali no chão, ia se estragar, e colocar em cima da cadeira novamente, eu estou na bênção. Eu estou cumprindo o que a palavra de Deus diz. Porque se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, nisso eu posso estar pecando. Mas o texto ele vai falar para a gente de desfrutar de cada etapa da nossa vida da forma correta. E eu tenho aqui alguns pensamentos sobre a perspectiva correta dentro desse texto. Primeiro, viva feliz com cada fase da sua vida. Ah, mas eu gostaria de ter mais dinheiro, eu gostaria de ter mais condições para fazer isso. Esquece esse negócio. Você tem que ser feliz com o que você tem na sua mão. Amém? Seja feliz com o que Deus tem te dado. Se Ele colocar mais, amém. Se Ele abençoar para que você permaneça com o que você tem, amém. E se porventura você está aqui hoje e está vivendo algum tipo de perda na sua vida, entenda que para tudo há um propósito também. Isso aí vai passar, daqui a pouco você conquista novamente, Deus te abençoa. Amém? Então observe, viva feliz em cada fase da sua vida. Desfrute da companhia dos seus familiares e amigos. Celebre, lembra da família? Então celebra isso, viva. Vai visitar as pessoas que você tem na sua vida. Visita o seu pai e a sua mãe. Você tem pai e mãe? Vai visitar o seu pai e a sua mãe. Se você não tem, que Deus te console, que Deus te conforte. Eu ainda tenho a minha mãe. E graças a Deus pela vida dela. Quando eu tenho oportunidade, irmãos, eu estou lá na casa dela para celebrar com ela a vida que Deus tem dado a ela. Eu não vou ser um filho negligente em nome de Jesus.
Eu não vou ser, você não pode ser. Contente-se com o que tem hoje, e não com o que você acha que vai ter amanhã. Ah, se eu conquistar isso aqui amanhã, aí eu vou fazer tal coisa. O que você tem hoje nas suas mãos? É o que você tem de mais concreto, é com isso que você tem que se alegrar. Você já teve aquela experiência? Olha, eu fiz uma venda ou fiz alguma coisa, vai entrar um valor X na minha conta, então, já que vai entrar, vamos fazer uma coisa diferente agora. E o negócio melou. Já aconteceu isso aí com alguém ou não? Não, mas está certinho, vai entrar um dinheiro lá, vou receber isso aqui, está tudo certo, tal dia está caindo na conta. E não entrou. E você tinha feito a conta, e agora vai ter que fazer o quê? Correr atrás. Então, o que a gente aprende com isso? Vamos lá, de verdade, com quem já fez isso? Quem já viveu isso? Eu já vivi, eu estou com a mão levantada. Quem sabe a gente não tinha o pé muito no chão, né, quando a gente viu isso. Mas hoje, o que eu faço? Espera estar na sua mão. Está na sua mão? Vai lá e faz. Vai lá e compra, vai lá e desfruta, mas não enfia os pés pelas mãos, cuidado. Só você tem a condição de discernir os seus dias, que eu quero que você guarde no seu coração que você só tem uma vida, e eu quero pedir que você permita que a sua vida, a sua única vida, alcance o seu pleno potencial. E a gente só consegue fazer isso e viver o nosso pleno potencial aos pés do Pai. Nós precisamos descomplicar a nossa vida e sermos mais felizes. Não fique esperando, não, tá bom? Ficar noivo para ser feliz, ter o primeiro emprego para ser mais feliz, ter a casa própria para ser mais feliz, ter o seu primeiro carro para ser mais feliz. Não espera isso não para ser feliz. Seja feliz hoje. Um determinado pastor disse o seguinte, eu achei interessante. É tempo de vivermos uma vida feliz. É tempo de aproveitarmos cada momento da nossa breve vida nessa terra para extrairmos o melhor dela. Deus já providenciou tudo o que nos era necessário para vivermos assim, felizes. A vida passa muito rápido, rapidinho. E eu não quero vê-la passar, mas eu quero passar com ela e passar feliz. Harold Taylor, ele disse o seguinte, a origem das verdadeiras realizações está na vontade de se tornar o melhor que se pode ser. E o melhor que nós podemos ser só está quando nós depositamos o nosso coração aos pés da cruz. É nisso que reside toda a felicidade dessa vida, aos pés do Senhor. Você quer ser a melhor versão de você mesmo? Está faltando autenticidade para mim, pastor. Eu estou fazendo muito as coisas que os outros dizem como eu tenho que ser, como eu tenho que fazer. Então você não está sendo quem você foi chamado para ser. Você está sendo o que os outros acham que você tem que ser. Então se você quer ser a melhor versão de você mesmo, siga um único conselho aqui nessa noite, eu quero fechar com essa palavra. Descomplique os seus dias e seja mais feliz. Simplifique as coisas na sua frente, simplifica. Sabe, às vezes a gente consegue atribular o negócio. Às vezes a gente consegue fazer isso, atribular o negócio. Ninguém aqui viveu isso essa semana. Era uma coisa tão simples. Era para ir no supermercado, para trazer coisas boas para você, e de repente, você estava lá no supermercado, depois de ter recebido uma lista de 200 itens que a sua esposa mandou para você, e aí de repente, quando você está lá, perto de ir para a fila, o celular começa, mais 200 pedidos. E aí você, ao invés de respirar fundo, diz, misericórdia, e agora? Aí já tribula, já enche o coração já fica bicudo. Aí já chega em casa, eu fui no mercado, mas devia ter colocado antes lá, né? Porque eu já estava quase indo para a fila. Irmãos, isso não aconteceu comigo não, deixa eu deixar bem claro, tá? Por favor, Helenice não faz isso comigo. Nem sempre. Ela não faz isso comigo.
Mas a questão é a seguinte, eu tenho que entender, para fechar aqui agora, que eu preciso de descomplicar, eu tenho que simplificar. E como eu posso simplificar? Entendendo a dádiva da grande alegria de olhar para a minha conta lá e dizer, eu posso levar o restinho dessas coisas para casa. Ei, essa é a grande bênção, não é o tempo que você vai ficar lá um pouquinho mais. Deu para entender, irmão? Então vamos descomplicar a nossa semana em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, vamos cantar.